e hoje coube a nós fazer o estudo sobre o tema pensamento e saúde, né? Nós, então, vamos iniciar falando, conceituar, né? O que é pensamento, né? Que é onde talvez seja a coisa mais difícil, né? Conceituar pensamento. Muita gente confunde pensamento, mente, espírito, alma, assim, mente não é a coisa que é alma, né? Parece que o pensamento, pela minha forma de entender, é um mecanismo de expressão, é um instrumento de expressão da nossa mente, né? Expressa através do pensamento. A mente, vamos dizer assim, ela é imaterial. A mente é atributo do espírito. O pensamento já é uma corrente energética, né? Vamos dizer assim, uma onda eletromagnética, e é uma matéria viva, o pensamento, como conceitua André Luiz, Kardec também coloca algumas coisas sobre isso. Fica bem claro que pensamento é matéria, né? A matéria mais sutil, bem mais sutil, né? Em estado de vibração bem mais alta, mas, de qualquer forma, ainda é matéria, né? É um estado vibracional, Aqui eu me lembro, inclusive, do Thomas Edison, foi um grande cientista, né? Teve mais de, talvez, um dos maiores inventores, né? Inventou a lâmpada elétrica, né? E ele se tornou um grande estudioso da, do pensamento também. Como na época os cientistas tinham uma cultura muito ampla e também filosófica e tudo, ele estudava a energia do pensamento. E ele, então, ele colocava que se você pegar, né, um fio de aço, você vibrar aquele fio, inicialmente, você vai encontrar o som. Se você vibrar numa frequência maior, você vai alcançar o calor, vai começar a esquentar demais aquele fio. Se você aumentar mais a vibração, a frequência vibratória, você vai alcançar a frequência da luz. Você vê como é que são estados alterados da matéria vibratória de acordo com a frequência. Quanto maior a frequência, você vai entrando em estados diferentes. E ele fala que se você conseguir uma frequência maior do que a da luz, nós vamos ter o pensamento. O pensamento é uma matéria muito sutil que vibra numa frequência maior ainda do que a própria luz. E, inclusive, ele descobriu a lâmpada elétrica, só uma curiosidade, através disso, né, ele vibrava um filamento de tungstênio e aquilo ali chegava até uma forma que ele alcançava o calor intenso, só que antes de chegar à luz, esse calor era tão forte, esse calor era tão intenso que derretia o metal que estava ali dentro. Então ele demorou, ele tinha até uma célebre frase dele, né, que ele falava, né, que depois de 99 experiências negativas, ele conseguiu a centésima, ele conseguiu acertar. E quando ele errava na 99ª experiência, ele, ao invés de desistir, ele falava, mais uma forma que eu sei que não é a forma correta. Quando ele tinha algum resultado negativo, ele comemorava também, porque ele descobriu mais uma forma que não poderia ser daquele jeito que ia descobrir a luz. Então, dando um exemplo para nós de pensamento positivo, né? De pensar na riqueza e não na escassez, né? Sempre pensando no bem, né? Nas coisas positivas. Mas aí, o que ele fez? Ele, para esse filamento não ficar incandescente, não derreter, ele criou o vácuo. Então, foi aí que ele criou a lâmpada. No vácuo não tinha oxigênio, se ele vibrava esse metal do filamento, tungstênio, ele não entrava e não ficava encandecido, não derretia com calor e alcançava o estado, então, de luminosidade. Atingia a luz. Isso é só uma curiosidade da experiência que ele descobriu, então, a lâmpada elétrica, né? Mas, então, o pensamento, como a gente estava dizendo, é um mecanismo de expressão do espírito expressar suas ideias e seus sentimentos, a sua mente. Muita gente confunde mente também com espírito. Parece que a mente é um atributo do espírito. A mente ela não tem vida própria. Ela existe, é um atributo do espírito. O espírito é uma individualidade, tem
tem vida própria. A mente não. A mente é um atributo desse espírito. Então, essas são as diferenciações. Mas o que vem a ser, então, o pensamento? O pensamento, então, como a gente falou, é uma força eletromagnética que se expressa através de ondas mentais, que são vibrações da matéria do fluido cósmico universal. Então, olha bem, é uma força eletromagnética. Isso aí o André Luiz coloca muito, muito bem para nós. O pensamento é uma força eletromagnética. E ele se expressa, ele é veiculado através, então, de ondas, expressa através de ondas, como o som também é através de ondas, ondas sonoras, o pensamento também é através de ondas mentais. E essas ondas mentais, elas são vibrações da partícula do pensamento em cima do fluido cósmico universal, que vem a ser na realidade, a matéria do nosso perispírito. Mais precisamente, do perispírito ligado, então, ao nosso corpo mental, ao corpo mental. Nós temos o corpo mental inferior e o corpo mental superior. Então, esse corpo mental inferior e o superior, né, esse corpo mental, é um envoltório sutil da mente. Também está na André Luiz. O corpo mental, vamos dizer assim, é uma camada do nosso perispírito. Kardec colocou tudo como perispírito, mas são camadas, como se fossem camadas de cebolas. Nós temos o perispírito propriamente dito, que é o corpo astral. Depois você tem o corpo mental inferior, corpo mental superior. Depois você tem o corpo lúdico e outros mais, né? Eu não lembro agora, mas outros corpos mais sutis que a literatura oriental que fala. Mas nós ficamos aí no corpo mental, que é corpo causal, né? Depois do corpo mental tem o corpo causal, depois tem esse corpo mais sutil ainda acima do corpo causal. Mas vamos ficar no corpo mental. Então, o corpo mental é um envoltório sutil da mente. Vamos parar por aí, né? Então, o espírito emite a ideia, essa ideia, elas vibram, conseguem emitir através vibram essa matéria mental sutil, matéria etérica, né? Matéria sutil, fluídica, que se constitui do corpo mental. E ela vibrando vai dar origem às ondas mentais, que é o pensamento. Então, a onda mental já é uma materialização da ideia. Entendeu? É uma materialização da ideia, que é materializada através de vibrações da matéria sutil do corpo mental. Assim como existe o exemplo, né? É dado o exemplo do soprano, né? Do quem está tocando o instrumento de sopro, ele, ao soprar, é o espírito soprando a ideia. Ele faz vibrar as palhetas do instrumento, que é o perispírito, é o corpo sutil, o corpo mental, o envoltório da mente. E essa palheta vibrando, ela vai vibrar o som, o ar, essas vibrações vão ser transmitidas ao ar e vai ser transmitida como uma onda sonora. No caso do pensamento, a ideia seria o sopro, vibra a matéria mental do corpo mental, que é a palheta do instrumento, e faz vibrar, então, essa matéria do fluido cósmico, que vai formar a corrente mental, que é uma onda eletromagnética. Tá? Eu vou só colocar aqui no chat Pode um, falar, pode comentar, isso tudo não tem problema. um pedaço do trecho do livro Os Upanishads, que é: sabei que o eu é o cavaleiro e o corpo é a carruagem, que o intelecto é o cocheiro e que a mente são as rédeas. Os sentidos são os cavalos, as estradas por onde passam são os labirintos do desejo. É tudo coisa além do eu. Não é que os seus desejos, o espírito mesmo é uma outra coisa. Você sabe onde é que está o espírito nesse conjunto? Quem falava isso é Platão, né? Platão falava dessa Isso aqui é do livro Upanishads. o Platão, filósofo, né? Ele tinha uma alegoria muito interessante, uma analogia muito interessante com a carruagem. Ele falava que a carruagem de física ali, né, é o corpo físico. Os cavalos que tracionam os animais seriam nossas emoções, né? Assim o Platão colocava, né? E o cocheiro que direcionava isso seria a nossa razão.
E aí fica a pergunta, onde é que está o espírito aí, a alma, a nossa alma? Como é o que o Paulo colocou, onde é que fica a alma? A Só que está vontade, tá chegando digamos perto, assim. Carol. A razão aqui direciona para onde você vai na estrada, né? A estrada são os caminhos que a gente vai percorrer na vida, né? As vidas. E o espírito é o passageiro. Nada mais é que o passageiro. Tudo isso aí funciona para conduzir o passageiro, né? O caminho da evolução, né? Da nossa evolução. Então é mais ou menos o que o Paulo comentou aí também. Continuando então com o pensamento. Ele é subjetivo, ele é impalpável, mas não é imaterial. Como o ar, né? O ar também, você não palpa, não sente ele, mas ele sentir sente o ar, né? Mas ele não é imaterial. Existe o ar, né? É matéria, né? E outra coisa interessante do pensamento é que o pensamento ele cria. André Luiz coloca muito isso, cria, transforma, e ele faz o chamado colapso da realidade. Isso é uma coisa interessante na física quântica, ele coloca como colapso da realidade. Eu imagino, da mesma forma que o pensamento é uma expressão da nossa ideia, ou seja, ele materializa a ideia, o pensamento é uma forma, então, de materializar a nossa mente. E, então, ele cria, nós criamos formas mentais, nós criamos, com o nosso pensamento, nós criamos a nossa realidade. Assim está na física quântica. Tem uma experiência, eu não vou entrar profundamente nisso, que é meio... Mas tem uma experiência chamada experiência da dupla fenda na física quântica. O que é isso? Você sabe que a energia, ela pode ser, o elétron, ele pode caminhar. Você não consegue localizar o elétron no átomo na posição dele, você não, ao mesmo tempo você coloca a posição e a velocidade dele. Ele muda toda hora, ele varia, você não consegue... E ora ele é onda, ora ele é partícula. Varia. Então, nessa experiência dupla fenda, que foi comprovado isso, que você, ao emitir um feixe de elétron numa fenda, se você, o anteparo que está depois, recebendo esse feixe, estiver de forma regular, pontilhar regular, é porque ele está em forma de partícula. Quando ele está em forma de onda, ele fica totalmente um mosaico, totalmente irregular, quando ele passa para o outro lado, no anteparo que vai absorver aquela energia que está passando pela fenda. O que acontece? Quando você está emitindo pela fenda, dá um padrão de mosaico todo anárquico, como se fosse onda. Quando você observa o fenômeno, olha que coisa interessante. Quando você observa o fenômeno, passa a ser partícula. Olha que coisa interessante. Ele chama isso aí de colapso da matéria, né? Colapso da realidade. Então, o pensamento tem essa função. Você é criativo. Tem autor que fala, o André Luiz mesmo coloca isso, que o universo é uma manifestação do pensamento de Deus. Olha que interessante. Então, o universo é um colapso, é um pensamento de Deus criando toda essa matéria que nós conhecemos. O universo é uma comparação muito interessante. Então, nós criamos a nossa realidade através, então, do nosso pensamento. Olha como que o pensamento é importante, né? Porque se a gente for ver a nossa constituição do nosso perispírito, ele é constituído de matérias, vários tipos de matéria etérica, né? Vamos dizer, matéria fluídica, como se fossem camadas de uma cebola. Kardec, para simplificar, né, não entrou nesse detalhe, mas ele citou, depois as obras complementares veio esclarecer, veio descrever melhor sobre isso, né, sobre esses corpos mentais. Então, se a gente for colocar em termos de o corpo mental mais sutil aí que a gente falou aqui, foi o corpo mental, né, depois vem o corpo causal, mas vamos começar com o corpo mental. O corpo mental é a parte mais sutil desse perispírito que nós estamos trabalhando aqui agora. Uma oitava abaixo, em música não tem oitava, você coloca uma oitava a mais em termos de harmônica, né? Uma oitava abaixo ou oitava acima em termos de vibração. Uma oitava abaixo do corpo mental, nós vamos ter o quê? O corpo astral, mais propriamente dito, que é o perispírito, que é o corpo astral. É uma matéria etérica um pouquinho mais densa do que o corpo mental.
Se a gente descer mais uma oitava abaixo do corpo astral, nós vamos chegar no duplo etéreo. O duplo etéreo que também é chamado de corpo vital ou corpo energético, né? São Paulo de Tarso chamava isso de corpo vital, né? Então a gente vai chamar aqui o perispírito propriamente dito de corpo astral e o duplo etéreo, que é uma camada mais densa, muito próxima do nosso corpo físico, é o corpo vital, o corpo energético, ele que dá vitalidade ao nosso corpo físico. Quando nós desencarnamos, nós também, esse duplo etéreo também ele é desintegrado. Ele não é, o espírito não leva com ele o seu duplo etéreo, leva sua camada do corpo astral, ou propriamente, perispírito propriamente dito. E numa oitava abaixo do corpo do duplo etéreo, vamos ter o quê? O corpo físico. Talvez com a parte mais sutil dele seria os nossos neurônios, nossas glândulas endócrinas, nosso sistema imunológico, defesa, que está mais em contato com essa energização do nosso duplo etéreo. São os chakras, né? Que nos energizam. Então, isso é importante no sentido de nós... E existe o inverso também. Ou seja, quando nós recebemos um estímulo, então, quando nós emitimos um estímulo da mente, essa mente vai passar por todos esses corpos aí. Ela passa pelo corpo mental, com pensamento, cria o pensamento, esse pensamento passa pelo perispírito, passa pelo duplo etéreo, até chegar nos nossos neurônios, não vamos ter um slide, mas eu não pude mostrar aqui. Chegar nos nossos neurônios, o nosso sistema nervoso autônomo, liberação de hormônios, catecolaminas, corticóides e outras coisas mais. Então, essa é a chamada causalidade descendente das doenças. A doença, ela parece que ela tem mais uma causalidade descendente do que uma ascendente, ou seja, a doença não começa no físico, no corpo mais denso, ela começa no corpo mais sutil, com interferência, a maioria, né? Claro, quando você dá uma topada, começa no corpo físico. Mas quando você, geralmente essas doenças mais crônicas são desarmonias da alma, que vai alterar, modificar o seu pensamento, seus sentimentos, e eles vão vibrar de forma desarmônica com a lei divina, vão desarmonizar nossos corpos, até chegar a desarmonizar nosso corpo físico. E o estímulo inverso é o quê? Existe o inverso também, você recebe um estímulo de fora, nosso corpo, através dos órgãos do sentido, capta esse estímulo, o olho, o tato, a audição, o paladar, o olfato, capta esse estímulo. Esses estímulos vão caminhar por fibras nervosas chegam até o nosso cérebro, ali são liberados neurotransmissores no cérebro, neuropeptídeos, que esses neuropeptídeos já existe uma interface com o nosso duplo etéreo. Vão criar, inclusive, as nossas emoções. Aí então, são formadas as nossas emoções, essa interface no duplo etéreo. Aí depois é transportado a nível corpo astral até o nosso corpo mental, alterando, então, a nossa estrutura mais sutil. Só para você ter uma ideia, uma diferença do corpo mental inferior e superior, o inferior, mas nós estamos ainda no nosso estágio evolutivo, nós lidamos mais com o corpo mental inferior. O superior, que é chamado também de corpo causal, ele está ligado mais com intuição, com pensamentos abstratos, memória, vontade, é a sede da razão pura. É a matéria mental superior que vibra pelas nossas virtudes. Então, está mais ligado com o pensamento abstrato, intuição, memória, vontade. O corpo inferior, mental inferior, está ligado com pensamentos concretos. Pensamentos concretos. Então, a imaginação aqui nesse corpo inferior é pouco solicitada. Por exemplo, quando você olha para uma flor, se você ainda está muito fixado ainda nesse corpo mental inferior, não tem um corpo mental superior já desenvolvido, a flor vai ser simplesmente uma flor. Quando você tem corpo mental superior já desenvolvido, essa flor já começa a te dar aquela noção de beleza, de sublimação,
você começa a tirar, então, imaginar coisas daquela flor. Então, essa é a diferença entre o corpo mental inferior e o corpo mental superior. Sobre nossa casa mental. Só quando você falou de a causa vem do espírito desses corpos superiores, depende do que você chama de causa, porque na verdade é um conjunto de fatores. E, por exemplo, no caso de uma doença infecciosa, o que causa a doença é o organismo invasor. No entanto, o que determina se ele vai causar a doença não é superar a resistência do corpo no ponto em que ele ataca. E o que determina essa resistência é o conjunto dos corpos, em última instância, o espírito. Por isso é que dizer que é essa a causa e apontar o dedo para uma coisa é meio complicado. Não, na realidade você está certo, a causalidade é múltipla, né? Só que a gente queria chamar a atenção, porque a gente, na formação nossa médica, as doenças são muito, as causas são muito externas, né? E agora a gente começa a entender melhor que existe também a causalidade descendente, não só a causalidade ascendente. Eles chamam de causalidade descendente, da mente para o corpo, e não só a causalidade ascendente, que é do corpo para a mente, ou seja, começar no corpo através das agressões, das bactérias, dos tóxicos, das agressões dos agentes químicos, dos parasitas, dos vírus. Ou seja, nem sempre a doença é causada somente, existe uma interação entre o agente agressor e o fator predisponente do nosso organismo, né? Que é a chamada Doutor causalidade Wilson, descendente. para a mente e para o corpo seria tipo hipocondríaca, uma pessoa que ela imagina que está, não está. Mas de tanto imaginar que está, ela acaba ficando doente? Seria isso que você está falando? Isso aí é uma outra. Você falou uma coisa interessante. É por isso que a gente fala que o pensamento ele cria, né? O pensamento ele cria. Você ficar com um pensamento constante, um pensamento que perdura por muito tempo, aquilo ali passa a criar alterações, começa a se materializar, como eu falei, né? O pensamento ele cria tanto formas mentais que vão criar até obsessivos, né? E cria também formas materiais mesmo, né? A pseudociese, a pessoa começa a distender a barriga, ou predispõe, no caso que você falou aí, nos casos de pensamento, a pessoa achar que vai adoecer e ele está funcionando na carência, na falta, né? Ele começa a perturbar o seu sistema imunológico e depois, de fato, ele adoece mesmo, porque ele criou mentalmente, igual você falou mesmo, a descendente, criou primeiro mentalmente para depois aparecer, existe o desequilíbrio físico decorrente dessa alteração mental persistente, né? Uma coisa persistente. Vamos falar alguma coisa sobre casa mental. Eu trouxe isso aqui hoje, porque na outra vez a gente já falou dessas outras coisas, a gente vai falar sobre casa mental. Isso aqui é interessante, gente, porque André Luiz nos trouxe isso no livro No Mundo Maior, 1948, e depois, em 1950, 60, 60 e pouco, Paul MacLean, a ciência começou, então, a descrever o nosso cérebro triúnico. Na verdade, é um cérebro só, né, como o André Luiz coloca. Mas você pode dividir ele em compartimentos. Ele chama de castelo, né, uma casa. Né? Você tem o porão do castelo, você tem o local onde você mora atualmente, que é o andar térreo, e tem um sótão. Ele descreve muito bem, mas tudo é uma coisa só. Né? É como se a gente fosse um museu ambulante. Nós temos nosso cérebro do nosso passado, do nosso presente e as coisas que nós vamos desenvolver no futuro. Tudo isso está já representado no nosso cérebro, coisa que a gente não desenvolveu ainda. Então, vou começar primeiro com André Luiz. Como é que André Luiz escreveu isso? No caso do castelo de 3 andares. O primeiro andar do castelo que André Luiz colocou é o tronco cerebral, é a parte mais básica do nosso cérebro. Então, o primeiro andar da nossa casa mental é o nosso automatismo, nossos instintos, nossos hábitos automáticos. É o que mantém a nossa sobrevivência. Por exemplo, a gente não precisa pensar para respirar, né? A gente não precisa pensar para o nosso coração bater. Esses instintos, esses impulsos automáticos, esses reflexos automáticos que nós já temos desenvolvido em nós, são reflexos que nós já aprendemos nas nossas vidas anteriores.
e já foi sedimentada em nós. Isso está guardado na região do nosso tronco cerebral, na parte mais básica do nosso cérebro. É chamado cérebro reptiliano. O segundo andar, que é o local onde nós habitamos agora, é o córtex motor. É a vida atual, os nossos estímulos e aprendizados e reações. São as conquistas atuais. É o córtex motor nosso, na região do córtex motor. E o terceiro andar, que está na região do lobo frontal, aqui no pré-frontal, são as conquistas que nós estamos na iminência de atingir. É o ideal e meta superior a ser atingido no futuro. Por isso que o córtex frontal, por isso que o homem, pode reparar que se for ver um hominídeo, ele tem essa região aqui bem achatada. Né? Os hominídeos, até os chimpanzés também, eles têm isso aqui bem, bem afundado. Depois com o homem, Homo sapiens, o Homo habilis, até chegar no Homo sapiens, a nossa espécie Sapiens sapiens, já desenvolveu essa região do lobo frontal aqui. Nós estamos, então, essa região está crescendo por quê? Nós já estamos desenvolvendo áreas nobres no nosso cérebro. O MacLean já fala em 3 áreas. Ele já fala em reptiliano, que é o cérebro básico, que é a nossa sobrevivência, está ligado aos nossos automatismos, instintos. O sistema límbico está no centro do nosso cérebro, lá no centro mesmo. Esse sistema límbico está ligado com as nossas emoções. Está ligado com a nossa região da recompensa. Recompensa é o quê? Toda vez que nós temos uma coisa que nos dá prazer, aquilo nos recompensa na região do sistema límbico. Então, na nossa vida, é em função de correr atrás do que dá prazer e fugir do que nos dá dor. Esse reforço que a área da recompensa nos dá. E está ligado com as nossas emoções. Tudo passa pelo sistema límbico. E o último é o sistema da região frontal, são as realizações superiores. É o córtex, é o neocórtex, ou novo córtex. Né? Responde, então, é o nosso cérebro mais avançado. Interessante quando, por exemplo, você vai comunicar com alguém, esse sistema do cérebro nosso mais básico, o reptiliano, o primeiro andar, primeiro ele dá a noção de que você confia ou não confia naquela pessoa. Ele é o córtex mais assim, ligado à nossa subsistência, vitalidade. Então, e ele é o mais, apesar de ser o menos inteligência menos avançada, mas ele é o mais forte. Então, quando você conversa com a pessoa, você está vendo a pessoa falando, se você não confia nela, não adianta, ela pode falar o racional mais inteligente que for, você não vai acreditar no que ela está falando, porque o cérebro reptiliano já cortou. Teve outra coisa interessante, quando nós estamos com risco de morte, um incêndio, por exemplo, você às vezes não raciocina e pula da janela pelo cérebro reptiliano que está funcionando, no sentido de você se proteger do fogo. Então, você não pensa que você está no 20º segundo, você pode morrer ou que alguém pode chegar um socorro, pode salvar, você não consegue raciocinar. Então, é um cérebro mais forte. Quanto mais primitivo, mais forte ele é. Por isso que muitas pessoas vivem ainda presas a esse primeiro andar. São pessoas muito instintivas, muito ligadas ainda ao sexo, à matéria, aos prazeres da matéria, estão muito ligadas e são presas a esses hábitos automáticos e com pouco raciocínio, a razão e a moral pouco desenvolvida ainda. O segundo, o cérebro límbico, já é você gosta ou não gosta da pessoa. E o terceiro é o neocórtex, você raciocina o que a pessoa está falando. Por isso que as pessoas que são comunicadores, eles sabem muito bem lidar com isso. Passar confiança, falar bonito, palavras bonitas para a pessoa gostar do que está sendo falado, e depois, na razão, ele consegue, às vezes, uma outra etapa. Quando você só chega na razão, depois você passar por esses dois crivos do nosso cérebro. Isso é interessante. E uma coisa, por exemplo, o sistema límbico, ele é forte, a emoção, ele é mais forte do que o racional. Quando você, por exemplo, tem medo é uma emoção muito forte. Tem pessoas que têm medo de barata, mesmo que a barata sabe que a barata não vai fazer mal nenhum para ele. Carol,
Isso é porque é algum trauma que ele tem que está naquele sistema límbico dele. O racional não consegue imaginar. Se passar uma barata, ela sai correndo para esse cara pular de uma altura enorme. E interessante como é que o nosso perispírito ele participa na construção disso tudo. Que nosso perispírito ele é construído pelo nosso corpo mental. Kardec coloca muito bem isso. O corpo mental ele serve da memória e ele que constrói o nosso perispírito quando nós vamos reencarnando. E na reencarnação, existe uma série de frases que falam o seguinte: a filogênese, a ontogênese recapitula a filogênese. O que é isso? Ontogênese é a gênese do feto. Na hora que o feto está sendo formado, o MOB, que é o perispírito que está formando o modelo para formar esse feto, ele passa por todas as etapas das espécies anteriores. Então, tem uma fase do nosso embrião que é igual ao réptil. Tem brânquias, igual ao réptil. Tem uma fase que nós temos cauda. O resquício disso é o nosso cóccix. O cóccix é um resquício da nossa cauda, vai atrofiando. Mas tem uma fase que tem cauda, ou seja, o perispírito vai recapitulando todas as nossas etapas evolutivas. Como que isso é interessante, né? A ontogênese recapitula a nossa filogênese, nossas espécies que nós já fomos, ou seja, é um indicativo que nosso espírito já transitou por todas essas espécies anteriores e nós já aprendemos com isso. Uma coisa interessante que também está no livro Evolução em Dois Mundos é que fala o seguinte: para definirmos o corpo espiritual, o perispírito, né, é preciso considerar, antes de tudo, que ele, o perispírito, não é reflexo do nosso corpo físico. Porque, na realidade, é o corpo físico que o reflete. Então, quando nós estamos formando a nossa embriogênese, nós estamos refletindo o que o nosso perispírito está dando informação. Então, por isso que muitas vezes tem doenças kármicas que nós trazemos desequilíbrio do nosso perispírito, que são trazidas, ou seja, o corpo vai refletir o nosso perispírito. Tanto quanto ele próprio, o corpo espiritual, retrata em si o corpo mental, que lhe preside a formação, que nós falamos agora. Eu queria falar alguma coisa também para vocês sobre o nosso desenvolvimento espiritual e nosso desenvolvimento físico. Porque nós falamos de cérebro, vocês falam, poxa, mas o cérebro corresponde ao perispírito? Sim. À medida que nós vamos desenvolvendo o nosso perispírito, nossa evolução moral, intelectual, nosso perispírito vai ficando mais sutil, mais desenvolvido, o cérebro também vai ficando, aquela região que eu falei do neocórtex, do córtex pré-frontal, o cérebro ele vai desenvolvendo em consequência ao desenvolvimento do nosso espírito. Não é o contrário. Não é o desenvolvimento do cérebro, do neocórtex, não é o homem por ter o córtex mais avançado, ficou mais inteligente, não. Porque o homem é mais inteligente, a inteligência aguçou, melhorou a razão, utilizou mais o instrumento, desenvolveu mais esses instrumentos que estão localizados no córtex pré-frontal e desenvolveu, então, o nosso córtex pré-frontal. Então, hoje a ciência, ela coloca para nós 6 fatores que são essenciais para o nosso desenvolvimento cerebral. Então, isso aí é uma coisa que é uma dica aí para todos nós, né? Se quer ter um cérebro mais ativo, prevenir o Alzheimer, né? Ser mais inteligente, um cérebro mais desenvolvido. Então, assim, eu trouxe para vocês isso aqui, que é uma curiosidade que eu achei muito interessante. Só para você ter uma ideia, o nosso cérebro, há 2 milhões de anos atrás, sabe quanto ele pesava? 500 gramas. Sabe quanto que ele pesa hoje? Mais ou menos? 1,5 kg. 1.500 gramas. Então, o cérebro triplicou de tamanho nesses 2 milhões de anos. Mas ele triplicou por quê? Porque nós fomos, com as nossas existências sucessivas, desenvolvendo o nosso pensamento, a nossa razão, a nossa moral, e o cérebro foi como instrumento. Ele foi sendo mais utilizado e foi desenvolvendo o nosso cérebro. Porque as outras partes nós já comentamos na outra vez, né? Falamos sobre pensamento, ondas, influência recíproca. Então, o nosso desenvolvimento cerebral, aquilo que eu falei, o neocórtex, que é as funções intelectuais superiores, o sistema límbico e o complexo reptiliano, que é na região do tronco cerebral. Aqui, então, nós vamos falar as 6 fatores que ativam,
que foram responsáveis pelo nosso desenvolvimento cerebral, que nós podemos ainda exercitá-los ainda hoje. Precisamos exercitar, né? Seria quando nós conseguimos, às vezes, retardar, porque a gente não consegue prevenir as doenças degenerativas, Alzheimer. É recomendado, então, esse exercício aí com esses 6 fatores que eu vou falar mais na frente. Primeiro fator, olha só, atividade física. Interessante, né? Estou falando de mente, estou falando de cérebro, nós vamos falar de atividade física. Você vê como é que o corpo e a mente estão conectados, estão entrelaçados, né? É uma entidade só, né? Todos nós, quando a gente fala em perispírito e corpo, são só densidades diferentes. E tudo isso é regido pelo nosso espírito, né? Como eu falei, tudo é regido. Todas as nossas células, elas sofrem interferência direta dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. E os reflexos que nós recebemos também, os estímulos que recebemos do meio externo, são importantes também, como eu falei. Nós captamos esses estímulos externos e são levados também ao nosso cérebro para ele desenvolver. E um desses estímulos externos para desenvolver o nosso cérebro é a atividade física. Só para você ter uma ideia, como é que isso é interessante, no período pré-cambriano, onde houve aquela explosão de seres, né, que apareceu aqui na Terra, o primeiro neurônio do nosso cérebro, primeiro neurônio para dar início, porque o nosso cérebro é constituído de trilhões de neurônios, né? Então, o primeiro neurônio que apareceu para dar origem ao nosso cérebro, sabe como é que ele apareceu? A partir do momento que o ser vivo, no caso, foi é chamada de assídia. Assídia é uma monda, é um ser bem primitivo mesmo, celular, onde essa assídia começou a se movimentar para captar algum alimento para ela no meio externo. Esse movimento exigiu dela uma complexidade maior, uma interação com o seu cérebro para poder conectar todos os seus movimentos, a sua vontade. Isso tudo fez com que nascesse, então, o primeiro neurônio, o cérebro primitivo, quando começou o movimento. E quanto mais essa assídia foi se movimentando, mais foi crescendo o cérebro dela. Tem um período que eles comprovaram também, quando ela parou de se movimentar, o cérebro atrofiou. Então, hoje, está provado que o exercício físico é um dos melhores remédios para a memória, para o nosso desempenho cognitivo, intelectual, para a ansiedade, depressão, porque ele tem um efeito, vou citar todos os efeitos aqui, mas, além de tudo, ele manda um recado, um aviso para o nosso cérebro, para o nosso ser, que nós somos úteis quando você está movimentando, que nós somos ativos, nós estamos vivos. Então, o cérebro ele não entra em apoptose. Apoptose é o contrário, quando as células são destruídas. Quando a gente começa a ficar acomodado e inativo, as nossas células neuronais e outras células do nosso corpo começam a entrar em apoptose. Os telômeros começam a agir e destruir nossas células. A apoptose é a morte celular. E quando nós somos ativos fisicamente, você inibe essa apoptose. Então, as células, os neurônios ficam mais ativos e vivos por mais tempo. A segunda coisa que também desenvolve o nosso cérebro são as nossas emoções. Olha só. Então, viver, para você estar vivo, você precisa, a emoção é que te dá essa vitalidade, né? A emoção são sentimentos decorrentes dos estímulos que você recebe do meio externo. Então, aqui é uma lição que nós precisamos viver intensamente e começar a perceber as nossas emoções e trabalhar as nossas emoções. Porque emoções negativas são prejudiciais também. Mas, de qualquer forma, nós precisamos de trabalhar. E, para isso, nós precisamos de validar nossas emoções. O que é validar a emoção? Primeiro, você perceber quando você está com alguma emoção. O que acontece? Muitas vezes, principalmente com emoções mais negativas, tipo raiva, medo, nós tentamos evitar
senti-las, nós procuramos abafá-las. Hoje, então, com essa cultura do prazer, da alegria a todo custo, né? A tristeza ela não é bem vista. A própria sociedade não valida a sua tristeza. Quando você está triste, você é renegado. Então, você, às vezes, começa também a ter dificuldade de validar esses sentimentos negativos. Por exemplo, e deixar de validar, você julga que aquela tristeza não é adequada. Eu não vou. Esse problema está me abalando, mas eu não posso me estressar, não posso ficar com raiva disso, porque isso aqui não é bom para mim. Por que você não pode ficar? Se você está com raiva, você tem que validar essa raiva. Primeiro, perceber que você está com raiva. Segundo, validar ela. Não achar que você não deve sentir raiva, que você deve esconder isso. Porque quando você abafa isso, você não deixa de estar sentindo a raiva, você simplesmente bota ela debaixo do tapete. Ela fica ali viva, mas abafada. No momento você vai acumulando, de repente o que acontece? O caldo entorna. Aquele negócio do sapo, né? Tanto você engolir sapo, você não perceber aquilo. E quando você não percebe e não valida, você não gerencia aquela emoção, você não percebe por que você está com aquilo. Porque o ideal é você, quando você está sentindo alguma emoção, ou medo, ou raiva, ou inveja, ou ódio, ou qualquer sentimento, mais emoção, né? Alegria, preocupação, tristeza. Você vê por que eu estou triste. Toda emoção tem um significado, tem algum objetivo. Ela quer lhe mostrar alguma coisa. Você está triste, por que eu estou triste? O que está me fazendo ficar assim? Qual o sentimento? O que está mexendo comigo? Não colocar isso no outro. E com isso você vai validar e vai gerenciar. Você vai controlar, não é controlar, que a emoção não tem controle, né? Mas pelo menos você vai gerenciar, administrar isso e vai perceber por que você está passando por aquilo. Então, essa é a ideia das emoções. Nomear, perceber, nomear, validar e administrar. Não desmerecer o que nós estamos sentindo. Né? Por exemplo, é muito comum de falar assim, eu não deveria estar triste com isso. Por que não? Se você ficou triste, tem algum motivo por que você ficou triste. Mas o motivo é muito pequeno, por que eu estou ficando triste? Você não está validando aquela emoção sua. Por exemplo, não posso me estressar com isso. Por que não? Isso é muito pequeno para me estressar com isso. Mas se você está estressando, você tem que ver por que você está estressando com aquilo que é tão pequeno. Qual o motivo que está levando você a estressar com aquilo? Senão você não vai gerenciar aquela emoção, você vai deixar de estressar, mas aquele estresse vai ficar lá escondido dentro de você. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, como vai gerenciar nossas emoções. E nem se comparar também. Muita gente compara, né? Estou na pandemia, estou em home office, preso aqui dentro de casa. Aí você começa a ficar insatisfeito com isso, você começa a ficar triste, começa a ficar meio depressivo. Aí você começa a se comparar, mas pelo menos eu não estou doente. Não tem que se comparar com o outro. Comparar com você mesmo. Se você está triste, não está bem com aquela situação, por que você não está bem? O que você pode fazer para se melhorar? Se analisar e tentar se melhorar daquela situação que você está passando. Então, a segunda coisa é emoções. Terceira coisa, para você desenvolver seu cérebro, está aqui, ó, inteligência emocional. Reconhecer, nomear a emoção, validar e gerenciar. Para gerenciar, você tem que reconhecer que você está passando por aquilo. Você tem que dar nome àquela emoção. Tem que validar aquilo, não ficar escondendo, aceitar, assumir aquilo, para você gerenciar aquela emoção e aprender com ela. Terceiro item, alimentação saudável, né? Muita legume, verdura, fibras, azeite de oliva, cru, essas leguminosas, pouca gordura saturada, pouco açúcar. Tudo isso aí faz bem para o nosso cérebro também. Né? Quarta coisa, integração social. Isso aqui talvez seja o maior alimento para o nosso cérebro. Diz que o maior alimento para o nosso cérebro, tem um autor que fala o seguinte, o maior alimento para um cérebro é para uma pessoa, o cérebro de uma pessoa é uma outra pessoa. O maior alimento para o seu cérebro desenvolver e manter ativo é uma outra pessoa, você interagir.
Porque a nossa essência é interagir, é viver em coletividade, em comunidade. Nossa essência não é se isolar. Por isso que tudo que envolve integração, socialização, é benéfico em termos de sobrevida, de saúde. Tem vários trabalhos mostrando isso. Tem um trabalho de Harvard, foi muito interessante. Esse trabalho durou 70 anos. Acompanharam pessoas desde 18 anos de idade. Esse trabalho já está correndo ainda. Tem pessoas com 90 anos que estão sendo acompanhados desde 18 anos de idade. O que eles observaram? O que determina? Qual que é o estudo? Quais são os fatores que determinam uma longevidade maior? Então, pegaram essas pessoas que estão sobrevivendo muito tempo ainda, vivendo, né? Eles vivem com qualidade, né? E 90 anos, mais, 100 anos, longevos mesmo, e começaram a observar o que essas pessoas fizeram de diferente. Então, observaram que um dos fatores foi a atividade física, outro fator foi cuidar bem da saúde, da alimentação, como nós falamos. Mas teve um fator que preponderou sobre todos os outros, o mais importante de todos, que se destacou: a capacidade que esse indivíduo tinha de socializar, fazer amigos. Esse foi o fator mais importante em termos de sobrevida a longo prazo. Então, é questão de adaptação, né? Nós fomos criados para nos adaptar. O homem foi o único ser que se adapta a qualquer meio, né? O homem tem capacidade enorme de se adaptar. E tem que usar isso de conviver com as pessoas. O quinto é o sono, é o repouso adequado. Muita gente esquece disso, e às vezes trabalha excessivamente, às vezes dorme com preocupações excessivas, às vezes tem dificuldade de dormir porque tem problemas físicos, apneia do sono, outras coisas mais. Não faz uma boa higiene do sono. O que é higiene do sono? Se preparar para dormir. Dormir sempre no mesmo horário, no horário que estiver se aproximando do horário do sono, depois das 7 horas da noite, não comer nada, não se alimentar, alimentar leve, frugalmente, não usar cafeína, não usar nada que tenha álcool, gordura, né? Usar a cama só para dormir, não usar para televisão, para outras coisas, manter o ambiente escuro, ter uma rotina, uma leitura, alguma coisa com abajur para poder te induzir ao sono. Então, tudo isso aí é adequado para nós termos uma boa higiene do sono. O sono é fundamental. Nós sabemos que várias doenças são decorrentes de privação de sono, né? Como doenças do coração, aumenta colesterol, diabetes, obesidade, agora está falando muito de obesidade, tudo isso é sono inadequado, né? O estresse que isso desenvolve, liberação de catecolamina à noite, aumenta a pressão arterial, infarto agudo do miocárdio, arritmias e, principalmente, esse desenvolvimento do cérebro, porque é durante a noite, gente, que nós formatamos o nosso cérebro, que a nossa memória ela é sedimentada. E nós fazemos tipo uma faxina no nosso cérebro, aquilo que nós vivenciamos durante o dia, que é desprezível, que não tem importância para nós carregarmos conosco, né? São coisas significantes, nós desprezamos aquilo, o cérebro limpa aquilo e sedimenta aquilo que foi impactante, que geralmente foi aquilo que tem emoção, teve emoção junto. Então, aquilo foi impactante, nós sedimentamos, e aí o indivíduo que tem privação de sono tem dificuldade de memória, dificuldade de concentração. Isso aí atrapalha a privação do sono. E, por último, é o estresse. Mas o estresse em dose adequada, ou seja, aqui é uma relação entre o nível de estresse e o desempenho. Está vendo? Se você tiver pouco estresse, ou seja, pouco estímulo, pouco desafio na vida, acomodado, você vai ter um pouco desempenho na sua memória, no seu cérebro. Né? Você tem, então, aqui o tédio, situações que vão comprometer, então, a sua memória, o seu cérebro. Quando você tem estresse demais, já começa a ver, então, o burnout, né, que a gente chama, né? É o estresse desfavorável, o estresse patológico, que gera fadiga, gera várias situações de desconforto, depressão, ansiedade, e tem a faixa que você é estimulado através dos desafios da vida.
que é a faixa ideal que você precisa, é a fase onde você tem mais, o desempenho está maior, é a fase de mais, de otimização. Você precisa de um grau, ou você aprender uma língua nova, quando você já está aposentado, né? Diz que aprender uma língua nova, você retarda o aparecimento do Alzheimer em 5 anos. Isso é uma pesquisa feita. Você estudar um outro assunto que você não aprender música, você agora a internet ficou muito fácil, né? Você compartilhar, dialogar, criar coisas novas, pintar um quadro, escrever coisas interessantes, coisas que você criar alguma coisa, um poema, alguma coisa escrita. Então, tudo são coisas, são os desafios que vão estimular seu cérebro. Ou seja, essas 7 situações aí são importantíssimas para nós desenvolvermos o nosso cérebro. Ficaria, então, um momento aí para nós compartilharmos um pouco sobre o valor aí do pensamento e a saúde, né? Áudio liberado, pessoal. Esse tema é bem profundo, né? Muito bem abordado aqui pelo Wilson. Tem bastante entendimento, né, de correlacionar a medicina com a espiritualidade. E a minha pergunta é, quando a gente não encontra causa física, como que a gente pode pesquisar as outras causas das enfermidades? Na verdade, eu estou falando assim, se a gente tem sintoma, mas faz os exames, faz tudo e não encontra nos resultados do exame nenhuma alteração. Qual é a sua orientação nesse caso? Então, a doença, Leila, ela começa com alterações fisiológicas, né? Primeiro tem alterações, vamos dizer, naquela causalidade descendente. Primeiro você tem a mente doentia, a mente, vamos dizer, os seus pensamentos, seus sentimentos, né? A desarmonia, né? A desarmonia da alma, né? Como diz o Emmanuel, né? Doença é a desarmonia da alma, né? Primeiro você tem essa desarmonia da forma de pensar, dos seus sentimentos, estão afastados da lei divina, do amor, né? Começa a ficar com sentimentos voltados para culpa, passado, ou guardando ódio, rancor, mágoa. Isso tudo, então, primeiro a nível dos seus sentimentos, como até a Carol comentou sobre a hipocondria, né? A forma também, você ficar pensando fixamente em doenças. Depois disso, os nossos pensamentos, eles impregnam todas as nossas células e começa a comprometer. O André Luiz chama isso de bióforos. Ele chama de unidades psicossomáticas. Todas as nossas células, elas têm um corpúsculo, acredito que seja na mitocôndria, que sofre influência dos nossos pensamentos. Ou seja, quando estamos voltando para o pensamento de mágoa, de ódio, todas as nossas células estão sendo comprometidas. Estão ali murchinhas, magoadas também. O André Luiz coloca isso aí como se as nossas células fossem animáculos infinitesimais domesticados pelo nosso cérebro. Então, nosso cérebro é como se fosse um deus para nossas células. Nossa célula contou um monte de animalzinho pequenininho, mas quem comanda é o nosso pensamento, a nossa mente e a nossa vontade, né? Principalmente a vontade está acima de tudo, o departamento da vontade. Então, como nós falamos, primeiro começa, então, desequilíbrio mente, pensamentos harmonizados, sentimentos doentios, as nossas células vão ficando sendo comprometidas, aí vem alterações fisiológicas que ainda não apareceu no corpo físico ainda, nada disso não apareceu no físico, né? Isso que a gente falou em causalidade descendente, como você falou aí, nesses casos, né? Então, aí vem alterações fisiológicas. O que é alterações fisiológicas? Você começa sentindo mal-estar, você começa sentindo uma dor no peito, que na realidade não tem nada nas coronárias. Às vezes você tem uma dor tão forte que é chamada aquela síndrome Takotsubo. A pessoa chega infartando no hospital simplesmente por causa de um estresse muito agudo, uma perda muito grande. Eu já vi vários casos disso. Pessoas têm perda muito grande, não dão conta daquilo e transmite aquilo tem uma repercussão no corpo físico dela. Isso ataca, sobretudo, o chakra cardíaco, está ligado muito com as emoções, com o sentimento, né? O chakra cardíaco, e ele chega no hospital com uma dor terrível, igual, semelhante ao infarto.
mas são alterações que a gente sabe que estão nos chakras ainda, a nível energéticos. E você faz o cateterismo dessa pessoa e não dá nada. Os coronários estão normais ainda. Então, essa pessoa, exame nenhum vai detectar a doença nela. Você faz enzimas, pode até alterar um pouquinho a enzima, mas você faz o cateterismo, está normal, ou seja, ela não tem doença coronária, ela teve um infarto sem doença coronária. Vocês vão falar, mas isso pode? Pode, eu já vi. Já vi isso. Não foi uma vez só, não. Várias vezes já vi. O coração fica parado, tem uma região do coração que fica até parada depois, e geralmente recupera. E você vai remontar a causa, a pessoa geralmente teve uma perda súbita, um familiar, um esposo, uma doença muito grave, alguma coisa que ele sentiu muito forte e que ele foi transmitido para o corpo físico. Então, você falou, como é que nós vamos perceber isso? Então, nem sempre quando os exames físicos não estão detectando nada. Por isso que a medicina, a gente chama de medicina humanizada. O médico precisa olhar mais, não só o médico, qualquer terapeuta, né? Qualquer terapeuta. Olhar mais do que simplesmente para o corpo, para a máquina com defeito. A nossa formação médica foi muito materialista, no sentido de reducionista, de reduzir o nosso corpo a uma máquina com defeito. Um relógio com defeito, você vai lá, consertou e vai embora para casa. Só que nossa máquina, ela tem um ser pensante por trás dela. E às vezes nós não olhamos para isso. Nós esquecemos de ver quem está por trás dela. Ou seja, a chamada medicina o modelo personalista, não o modelo materialista. O modelo personalista, você pergunta que pessoa que tem aquela doença, não que doença tem aquela pessoa. Então, o foco está na pessoa. Quem é aquela pessoa que está apresentando aquele sintoma? Como é que está a vida dela? Como é que estão seus sentimentos? Ela teve algum trauma recente? Teve alguma perda? Teve algum estresse muito grande em casa? Está guardando sentimentos de ódio, de culpa, ressentimentos, medo, né? Você vê, muitas pessoas no Covid morreram mais pelo medo do que pela própria doença. O medo que era tão grande de morrer, que via pessoas morrendo aí naquela fase crítica, né? Quando a pessoa ia para o hospital, o que acontecia? O medo liberava catecolamina, adrenalina, corticoide, que deprime o sistema imunológico da pessoa, o vírus deitava e rolava. O vírus se multiplicava. Então, o emocional é fundamental. E aí entra esse lado da pesquisa. Hoje em dia existe até uma anamnese que nós fazemos, chamada anamnese espiritual, da espiritualidade, né? Nós perguntamos qual a fé que a pessoa pratica, perguntamos se ele tem alguma fé, alguma religião, recomendamos ele também se consultar com as pessoas, com os líderes religiosos deles, perguntamos qual a importância que a fé tem na sua forma de entender o adoecer, a fé e as suas crenças religiosas. Então, isso é importantíssimo nós abordarmos a pessoa que está doente, a pessoa. E muitas vezes nós vamos encontrar aí a causa, né? Aí a causa. Às vezes você previne que antes da pessoa até adoecer fisicamente, nós vamos encontrar causas emocionais. A culpa, né? O remorso. Outro dia eu vi uma história, como é que é a história? Sim. Eu contei até outro dia para uma paciente minha. Eu atendi uma paciente impressionante. Até o Luísio Guarapari, foi interessante, ele colocou até no livro dele, aquele livro Terapia do Perdão, o caso dessa paciente minha. Eu tinha uma paciente, tem uns 10 anos já isso. Ela, muito bonitinha, a pessoa, ela trabalhava no banco, uma moça bonita, eu lembro dela porque tinha um olho bonito. E ela casada, família, 2 filhas, lindas as 2 filhas dela. E houve um problema com o marido, uma desavença, não conseguiram controlar aquilo, tolerar e separar. Ela não aceitou a separação, de forma nenhuma. Ficou numa revolta muito grande e ficou agressiva e guardou uma mágoa muito grande do marido. O marido depois começou a ter relação com uma outra pessoa e ela transferiu uma agressividade muito grande para essa outra pessoa. Ou seja, ficou uma pessoa extremamente rancorosa e com raiva, rancor. O que aconteceu? Ela foi no meu consultório
Você não imagina, ela tinha pressão normal, 12 por hora. Chegou a pressão dela, passou de 20 e tanto, por 14. Eu nunca vi pressão alta daquele jeito. Não controlava com nada. E eu ficava impressionado. Gente, ela não tinha pressão alta, mas ficou. E ela, só para você, ela ia na casa do ex-marido, prédio, fazia escândalo lá embaixo. Um negócio assim fora do comum a agressividade dela. Isso repercutiu tudo no corpo dela. E ela desenvolveu uma artrite reumatoide, um reumatismo, dores articulares terríveis. Um eritema nodoso, que é uma coisa que eu nunca tinha visto tão clássico. As juntas devem ficar inchadas. Primeiro, ela deve fazer tratamento reumatológico seríssimo, intervenções pesadas para controlar aquelas dores dela. E isso foi levando, foi piorando. E ela não conseguia conviver com aquilo. Aí eu sei que passou uns 2 anos, ela voltou no meu consultório. Voltou no meu consultório, não tinha nada. Ótima, irradiante, parecendo estar feliz. E melhorou o reumatismo, pressão 12 por 8. Que remédio você está tomando? Nenhum. Falei, mas minha filha, o que você fez aí? Eu perdoei meu marido. Eu perdoei meu marido. Foi isso. Eu me libertei daquela mágoa. Agora minhas filhas vão na casa da madrasta, da fulana, ela falou até o nome dela, também nem conseguia nem pensar nela. Elas gostam de alguma comida lá, que eu peço para trazer a receita da madrasta para fazer em casa, para elas. Eu consigo conviver muito bem com ela, já somos amigas. Ela superou isso de alguma forma, não sei bem como é que ela superou, né? Ela é religiosa também, a religião ajudou muito, mas conseguiu superar. Então, mostrando diretamente, né? Aí foi uma coisa assim, ligação direta, né? A relação entre o emocional, sentimental, sentimento, pensamento e a doença física. Eu não sei se eu te respondi, Leila. Você perguntou como chegar a isso. Respondeu sim. Na verdade, eu acho que todos nós que estamos aqui encarnados na Terra, em algum momento, a gente vai manifestar enfermidades, sintomas, porque o pensamento não para e as vivências, né, as aprendizagens chegam para nós todos os dias. Então, o importante é cada um procurar o seu ponto de equilíbrio, né, para tentar ficar o mais tranquilo e equilibrado possível. Eu queria até complementar essa resposta dizendo que não só pensamentos nossos. Você sabe muito bem que nós também sofremos influências daqueles pensamentos que se sintonizam conosco, né? Chegando ao ponto de ter até os obsessores, né? E a sintonia é tão grande que ele vai ter uma influência negativa e persistente sobre a pessoa, né? Então, tem uma fala que eu colocaria, que está no livro do André Luiz, que eu não falei. Onde há pensamento, há ondas e correntes mentais. Onde há correntes mentais, há associações e interferências. Está no domínio da mediunidade. Toda mente é um centro psíquico de atração e repulsão. Está no livro Libertação. Entendeu? Então, muito cuidado com o que pensas. Diga o que pensas, que eu te direi quem és. A importância do orai e vigiai. Né? E outra coisa importante também, que os pensamentos, nós vivemos cercado de ondas mentais. Nós vivemos numa sociedade, mais do que a sociedade de pessoas, nós vivemos numa sociedade de ondas, de pensamentos. É como se nós estamos no meio de uma teia. Imagina uma rede de internet passando fios aqui para tudo quanto é lado, são pensamentos passando, cruzando aqui no meio de nós. O que acontece? Nós nos sintonizamos, aqueles pensamentos que estão passando, que são trilhões aí, pensamentos de toda a humanidade, tá? E daqueles desencarnados que estão circulando aqui no planeta, né? no órbita planetário, aqui, nos espíritos desencarnados que estão ainda na crosta, né? No planos inferiores aqui, no planos umbral, esses planos, né? Nosso lar. Esses pensamentos estão circulando e nós vamos entrar, como é uma corrente mental, toda corrente mental, ela sofre a lei da atração e de repulsão.
Então, nós vamos atrair aqueles pensamentos que nós estamos sintonizados com eles. Então, muito cuidado com o que pensas. Muito cuidado com o que pensas. Orai e vigiai. Porque pensamentos cruzando aí negativos tem aos montes. Pensamento de sensualidade, de agressividade, de violência, de ódio, de vingança, tem aos montes circulando aí. E nós vamos nos sintonizar, nós vamos absorver e vamos nos somar. As ondas se somam. Se somar, eles vão intensificar aquilo que nós estamos sentindo. E se nós estivermos vibrando com sentimentos positivos, nós vamos repelir esses sentimentos negativos. Por isso que a vigilância e a oração, principalmente nos dias de hoje, período de transição planetária, os espíritos todos aqui precisando estar aqui presentes para fazer o processo da faxina do planeta, vamos dizer assim, e esses pensamentos girando aqui, nós precisamos de ficar muito atentos, senão nós vamos ser tragados e potencializados. Nossas ondas mentais vão ser potencializadas por essas ondas que estão circulando constantemente ao nosso redor. Então, lembre-se disso, nós estamos envolvidos por uma teia mental, uma sociedade de pessoas, de pensamentos, de mentes. Mais do que a sociedade de pessoas físicas, existe uma sociedade de mentes. Né? E outra coisa, o pensamento que é sustentado, aquilo, que é claro, é mantido, é persistente, né? Com clareza, constante, sustentado, o que ele faz? Nós conseguimos aglutinar matéria. Por isso que o pensamento cria. Então, quando nós estamos tanto para o bem, pensamentos claros, constantes, focados e sustentados para o bem ou também para o mal. For para o bem, nós conseguimos criar formas mentais agradáveis e nós vamos nos sintonizar com o bem. Aquelas pessoas, por exemplo, a mulher hemorroísa, quando toca na veste de Jesus é curada, porque ela estava com um pensamento claro, límpido, voltado para a sua fé, sua confiança absoluta que poderia ser curada e que Jesus tinha capacidade para isso. Então, Jesus, ela ficou aberta, esperando para sintonizar com a energia que emanava de Jesus. Quando ela chega perto, Jesus ainda fala, de mim saíram virtudes. Olha só, ele sentiu como se fosse um imã. Lembra? Nós falamos que o pensamento da energia eletromagnética é um imã. E o imã, a energia eletromagnética, tem um poder de indução. O que é indução? Você consegue passar uma energia de um corpo para outro sem esses dois corpos estar em contato. Isso é eletromagnética pura do imã. Você imagina o pensamento que é muito mais forte do que isso. Você consegue passar um para o outro, os seus pensamentos você consegue passar para o outro. Mas desde que seja... Sabe quem que vence a história? Se você estiver emitindo um pensamento bom, porque os pensamentos bons aí entram, como é uma onda, toda onda tem comprimento de onda e frequência. As ondas curtas, igual a onda de rádio, elas têm um alto poder, uma alta frequência e um alto poder de penetração. Ondas longas, baixa frequência, baixo poder de penetração. As ondas que estão ligadas ao bem, ao amor, são ondas curtas. Os seres angelicais têm ondas ultra curtas, ou seja, alto poder de penetração e longo alcance. Nós, quando estamos vibrando ainda com pensamentos ainda negativos, nós estamos emitindo ondas lentas, baixo poder de penetração. Então, quando nós fazemos uma oração sem aquela fé fervorosa, simplesmente falando palavras bonitas, nós estamos emitindo ondas longas, não passa do teto da nossa casa. Não entra em sintonia, não chega nem a ser ouvida pelos espíritos superiores. E, ao contrário, quando nós fazemos aquela oração com fervorosa, como aquela mulher hemorroísa,
como o cego de Bartimeu, nós nos conectamos às entidades superiores porque tem alto poder de penetração. E a mesma coisa, quando você está perante uma pessoa, se você está emitindo um pensamento bom, essa pessoa vai ser impregnada com esse pensamento seu. Naturalmente. Lembra da irmã Cipriana, quando foi acolher os dois, Pedro, no livro Missionários da Luz, Pedro e não lembro o nome do outro, mas que eles estavam, um tinha assassinado o outro aqui na Terra e ficou com um sentimento de culpa aqui, o que desencarnou aproveitou aquela brecha que o outro ficou com culpa aqui, com remorso, entrou um processo obsessivo com ele, levando ele a se desencarnar também. E lá no plano espiritual, nesse imbróglio aí de ódio, de culpa e de carrasco, e o outro, o algoz e a vítima, ficaram envolvidos nesse sentimento de ódio e que nada conseguia demovê-los. Até que André Luiz chega, junto com o Calderário, não lembro qual era o instrutor, talvez seja o Calderário, chegaram até a essas duas vítimas, né? Um vítima do outro, vítima de si mesmo, né? Os dois, né? E estavam num processo doentio, né? E se agredindo mutuamente. André Luiz chega e pergunta a Calderário, mas será que nós não deveríamos falar palavras edificantes, falar do evangelho com eles? Aí o Calderário fala, falaríamos em vão, André, que nós, ambos, nós dois, desenvolvemos muita intelectualidade. Nós podemos falar muito palavras muito bonitas, mas nós trabalhamos muito pouco ainda o nosso sentimento. E é o sentimento que toca. É o sentimento que vai conseguir demover dessas energias. Nós precisamos da irmã Cipriana. Vamos aguardar que a irmã Cipriana está vindo de legiões, de lugares mais elevados, para vir socorrer essas duas vítimas. E aí chega Cipriana, eles até enxergaram na Cipriana a figura de Maria, né? E Cipriana é uma pessoa extremamente amorosa, acolhe os dois no seu colo e falando palavras de carinho, de amor, de ternura, consegue fazer que um perdoe o outro e demova naquele quadro. Então, o poder de penetração do amor, ele é ondas curtas, ultra curtas, consegue penetrar. As ondas longas, só no racional, só palavras bonitas, não tem esse poder. Então, quando nós estamos com obsessores, por exemplo, a gente fica pensando, mas o obsessor está me obsediando. Se você estiver emitindo ondas curtas de amor, não tem como o mal te atingir, não tem como o ódio te atingir, não tem como a raiva, a inveja, nada vai te atingir. Agora, o contrário, o amor atinge quem está com ódio. É como se fosse a luz e a sombra. Se você tiver dois cômodos, um com sombra, sem luz nenhum, outro com luz, se você fizer um buraco, uma parede, tem uma parede separando o escuro e o claro, com luz. Se você fizer um buraco comunicando os dois cômodos, o que vai acontecer? O escuro vai conseguir escurecer onde tem luz? Vai? Não. A luz é que vai clarear o quarto escuro. Não é isso, gente? Will, Então, sim. a luz ganha das trevas. O amor ganha, consegue demover, dissolver e dissolver todo o ódio, toda a amargura, toda a culpa, todo o amor. Nada resiste ao poder do amor. Tá ótimo. Nós vencemos aqui nosso horário. Não sei se tem mais alguém querendo completei, fazer um comentário. Completei esse assunto que faltou, né? Do pensamento, das influências. Ficou ótimo essa parte. Muito bom, esclarecedor. E eu quero aproveitar esse minutinho aqui, né? E aproveitar que o pessoal que está aqui na sala, de lembrar que no sábado, às 18 horas, é o nosso encontro de fechamento, né? Na Casa do Caminho, onde vai ter aí o jantar, né? E quem ainda não conseguiu comprar convites aí, eu ainda tenho convites aqui, me chama no particular
para a gente combinar. E mais informações a Carol também está colocando aqui, ó, no chat. E lembrar que mesmo se estiver chovendo, a gente monta as mesas lá no salão. Então já aconteceu no primeiro ano que eu cheguei na Casa do Caminho, né, que foi feita essa reunião, e estava chuviscando e montamos tudo dentro do salão. E então, com chuva ou com sol, se for com sol, a gente vai lá para o gramado, debaixo das árvores, se for com chuva, a gente vai para o salão. Então, de qualquer maneira, o nosso evento está mantido e aí estaremos lá batendo um papo, estando com os nossos amigos, né? Colocar a conversa em dia. Então, Mas é vamos 18 horas, aproveitar. né? Então não tem sol. É, 18 horas, né? No final do dia. Né? Ô, Leila, Oi, oi. sobre a nossa festa, né? É, Batistão vai tocando e a gente espera mais pessoas cantando com a gente, né? Espero que a turma aí fique afinada com a gente, cantando. E tem também a turma de dança que vai lá para estar junto com a gente, para estar fazendo a festa brilhar mais um pouco. Ah, é ótima notícia. E mais uma oportunidade para a gente. Da nossa confraternização. Se caso quiserem saber como é que faz para assistir essa palestra de agora, domingo, acessa o youtube.com/ames, com 3 Es, que é o canal oficial da nossa matriz, da nossa mãe instituição, que esse vídeo aqui vai estar lá. Tá bom? Tá bom. Então, conduzimos, assim, nossa aliança pelo pensamento e conectamos com Deus, que é nosso Pai, com Jesus, que é nosso Mestre, com os mestres amigos da Casa do Caminho e os nossos mentores individuais. Agradecemos, Senhor, por mais este encontro, esta oportunidade de reflexão e aprendizado. Possamos utilizá-los ao nosso favor, buscando nos manter cada vez mais em paz, em harmonia e equilíbrio, fazendo com que esteja em nosso corpo, em todas as camadas, a saúde vibracional. Pedimos também, Senhor, por todos aqueles que participam deste grupo, mas que ainda não puderam estar no dia de hoje, as vibrações específicas podem ir alcançá-los também com essa energia envolvente de amor. Vibramos o nosso pensamento para o nosso evento no sábado, fechamento do nosso ano, e também para a oportunidade da reunião de desobsessão no domingo, às 15 horas. Todos aqui estão convidados, mesmo que não tenham experiência, a gente tem oportunidade de doação de energia de amor, de caridade, fazendo com que esse trabalho possa amenizar e alcançar o coração daqueles que estão em sofrimento. Que a paz, então, do Divino Mestre Jesus nos envolva a todos, trazendo, assim, essa harmonia, essa alegria. Ficamos em paz e bem, que assim seja. Amém. Então, um abraço para todo mundo. Até sábado. Quero ver todo mundo, hein? Boa noite. Vamos lá, vamos lá. Se Deus Boa quiser. noite, estaremos lá. Boa noite. A Val vai fazer alguma coisa? Nossa, é um jantar maravilhoso. Tem Olha, vários Val? pratos. Tem um jantar maravilhoso. Tudo, É a Val que está pratos. fazendo? Né? Ela é a Val. É, a Val e a equipe toda. Nossa, eu sem jantar até Pensa. agora. Pensa na E aí vai comida. ter pratos variados para quem tem restrição à lactose, para quem tem restrição a açúcar. Vai estar maravilhoso. Vai bater um docinho também, né? Não. Vai! Nossa, as tortas são maravilhosas. Estão todo mundo ali trabalhando aí para essas tortas saírem. E... Gente, obrigado aí.